Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, a primeira do ano de 2022, mas sempre trazendo para você, no meio do seu dia, as principais notícias. Você que está nos ouvindo no FM 107,3 da Eldorado, também pelo aplicativo da Eldorado no nosso site, está ao vivo, mas pode estar também com a gente em podcast e aí em qualquer horário. Eu sou Raíssa Abac e estes são os destaques desta segunda-feira, 3 de janeiro de 2022. Jair Bolsonaro é internado em São Paulo com um novo quadro de obstrução intestinal. Ainda não há previsão de alta para o presidente. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, diz que as vacinas contra a Covid para crianças começam a chegar ao país na segunda quinzena de janeiro. E ainda a recomendação da Anvisa para a suspensão da temporada de cruzeiros no Brasil e o aumento da tarifa de ônibus em cidades da Grande São Paulo. Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. E a gente começa falando do presidente Jair Bolsonaro, que interrompeu as férias no litoral de Santa Catarina após sentir dores abdominais e foi internado em São Paulo hoje de madrugada com um novo quadro de obstrução intestinal. As últimas informações, atualizando tudo sobre a internação do presidente e seu estado de saúde, chegam ao vivo agora de Brasília com o Yander Porcela. Yander, boa tarde. Boa tarde, Heisen. Boa tarde a todo mundo que está aí nos ouvindo. As informações mais recentes que a gente tem aí sobre o quadro do presidente Jair Bolsonaro é que ele está estável. Ele foi internado de madrugada lá em São Paulo, no Hospital Vila Nova Star, com quadro de obstrução intestinal. O boletim médico, que foi divulgado agora pela manhã, informou também que Bolsonaro vai realizar novos exames, está em tratamento lá no hospital, mas ainda não há previsão de alta para o presidente. O próprio Bolsonaro fez uma publicação nas redes sociais, informou que aguarda o resultado ali dos exames para definir, para a equipe médica definir, se ele vai precisar realizar uma nova cirurgia. Lembrando que o presidente Bolsonaro já realizou ali 6 operações desde que sofreu a facada na campanha eleitoral de 2018, que gerou esse problema ali no intestino. O que a gente está esperando agora é a chegada do médico do presidente Bolsonaro, o Antônio Luiz Macedo, que estava no exterior de férias, mas está retornando ao Brasil para examinar o presidente e definir se ele vai precisar dessa cirurgia ou não. O Antônio Luiz Macedo deve chegar ao Hospital Vila Nova Star ali por 3 da tarde, essa é a previsão que a gente recebeu, e aí deve haver novidades sobre o quadro do presidente. A gente está aguardando essas informações e também os resultados dos exames que o presidente realizou. Obrigado ao Yander Porcela. A atualização do estado de saúde do presidente Bolsonaro você continua acompanhando aqui na Rádio Eldorado e nas plataformas do Estadão. Eldorado Expresso. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirma que vacinas para crianças chegam ainda em janeiro, agora, para começar a ser distribuídas. Os detalhes vêm de Brasília com a Júlia Afonso. Júlia, boa tarde. Boa tarde, Heisen. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que as vacinas pediátricas contra a Covid-19 chegarão na segunda quinzena de janeiro. A partir daí, os imunizantes começarão a ser distribuídos. Segundo o ministro, o Brasil será um dos primeiros países a distribuir essa vacina para crianças. A vacinação contra a Covid-19 nesse público está permitida em pelo menos 31 países de 4 continentes. O imunizante já começou a ser aplicado em países como os Estados Unidos, a Áustria, a Alemanha, o Chile, a China e a Colômbia. Na segunda quinzena de janeiro, as vacinas começam a chegar e serão distribuídas como nós temos distribuído. Aliás, é um sucesso, né? A nossa distribuição. Nós já distribuímos quase 400 milhões de doses de vacina. No passado, tínhamos consórcios aí de governadores dizendo que iam trazer vacina. Cadê as vacinas?
Na sexta-feira, o Ministério da Saúde havia afirmado em nota que sua recomendação é pela inclusão da vacinação em crianças de 5 a 11 anos no Plano Nacional de Operacionalização das Vacinas contra a Covid-19. No dia 5 de janeiro, afirmou o Ministério da Saúde. Após ouvir a sociedade, a pasta formalizará sua decisão e, mantida a recomendação, a imunização dessa faixa etária deve iniciar ainda em janeiro. A aplicação da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos está autorizada pela Anvisa desde o 16 de dezembro. O Ministério da Saúde, no entanto, ainda não anunciou publicamente um cronograma para a imunização desse público até o momento. Em meio à indefinição desse cronograma, o Ministério da Saúde criou uma consulta pública para a manifestação da sociedade civil sobre a imunização dessa faixa etária. O instrumento foi criticado por especialistas e fechado na noite desse domingo. Amanhã, o Ministério da Saúde realiza uma audiência pública sobre o tema. Representantes do CONAS e do CONASENS, os conselhos de secretários de saúde estadual e municipal, vão participar da reunião. E essa fala do ministro Queiroga ocorreu após um evento para profissionais do programa Mais Médicos que chegam nesta segunda-feira a Ilhéus para reforçar o atendimento de saúde do governo federal à população atingida pelas enchentes no sul da Bahia. Além de Queiroga, também os ministros da Cidadania, João Roma, e da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, participaram da cerimônia e de lá partiram todos para a missão. Roma salientou a situação delicada da região e também de cidades do norte de Minas Gerais, afirmando que pessoas estavam na rua pedindo para pegar um pouco de água no carro-pipa para beber. De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, os médicos serão a voz do governo para a população que está sofrendo. Vocês vão estar lá na ponta, vocês são os nossos braços. Eu, o Roma e a Damares, nós somos os braços sociais do governo. E vocês são a nossa voz lá na frente. Vocês é que vão levar a nossa palavra à população que está sofrendo lá. Bom, médicos são o braço da saúde pública, eles não representam um governo especificamente, né? Mas na Bahia, 32.700 pessoas estão desabrigadas e outras 57.500 foram desalojadas. 25 pessoas morreram e 517 vítimas ficaram feridas. A Bahia teve 165 municípios afetados e 153 deles declararam situação de emergência. Eldorado Expresso. A Anvisa contraindica embarques em cruzeiros e até impede o ingresso de 3.000 passageiros em navio atracado em Santos. Detalhes chegam agora com o Daniel Fernandes. Oi, Dani, boa tarde. Boa tarde, Heisen. A Anvisa ela contraindicou na noite do último domingo, dia 2, ela divulgou uma nota e essa nota ela dizia claramente, textualmente, que contraindica o embarque de passageiros que possuem viagens programadas em navios de cruzeiro para os próximos dias, né? Abre e fecha aspas. Essa nota, só para todo mundo entender, ela foi divulgada após a agência pedir ao Ministério da Saúde a interrupção da atual temporada de cruzeiros. Isso ocorreu no finalzinho do ano passado. Vale lembrar para você e para os ouvintes que já são 174 casos confirmados de Covid dentro de navios que estão navegando pela costa brasileira, isso também desde o finalzinho do ano passado, desde a semana passada. Outra informação importante, a Anvisa impediu, na noite do domingo, dia 2, o embarque de cerca de 3.000 passageiros no navio MSC Esplêndida. De acordo com a Anvisa, esse impedimento ele ocorreu devido ao reconhecimento pelas autoridades locais de saúde e pela Anvisa, esse navio está no Porto de Santos, de que há a existência de transmissão sustentada de Covid entre tripulantes. Essa notificação, embora a nota tenha sido divulgada no domingo, essa notificação, segundo a agência, ocorreu no sábado, dia 1º de janeiro. Eldorado Expresso. 4 cidades da Grande São Paulo reajustaram a tarifa de ônibus neste domingo e outras 2 aumentam o valor a partir desta segunda-feira. Em Guarulhos, Diadema, São Bernardo do Campo e Franco da Rocha, a medida passou a valer desde ontem. Em Itapecerica da Serra e Franco da Rocha, o reajuste entra em vigor hoje. Em Guarulhos, a passagem passou de R$ 4,45 para R$ 4,90 no bilhete único e de R$ 4,70 para R$ 5,00 em dinheiro. Em Diadema, um decreto reajustou
de R$ 4,75 para R$ 5,10 a passagem em dinheiro, também a partir deste domingo, do dia 2 de janeiro. Já em São Bernardo, a tarifa passou de R$ 4,75 para R$ 5,10. E em Franco da Rocha, o valor foi de R$ 4,80 para R$ 5,00. Em Francisco Morato, a tarifa de ônibus subiu de R$ 4,60 para R$ 4,90 nesta segunda, e em Itapecerica da Serra o valor passou de R$ 3,75 para R$ 4,50. Em Mauá, o transporte público municipal passará de R$ 5,30 para R$ 6,00 a partir de 29 de janeiro. Na capital paulista ainda não há definição sobre a possibilidade ou não de reajuste. Eldorado Expresso. A pandemia do novo coronavírus agravou um problema que afeta os jovens brasileiros há uma década. O contingente de pessoas de até 29 anos que não estudam nem trabalham, os chamados nem, aumentou. No segundo semestre de 2021, essa população representava 30% dos jovens, ou 12 milhões e 300 mil pessoas, número que supera, por exemplo, a população da Bélgica. Em 2019, antes da Covid, o grupo representava 27,9% dos jovens, ou 11 milhões e meio de pessoas. O contingente dos nem está em crescimento desde 2012. Naquele ano, os indivíduos sem ocupação e sem estudo eram 25% do grupo dos jovens de até 29 anos, o equivalente a 10 milhões de pessoas. Isso representa uma ineficiência enorme para o Estado, já que muitas dessas pessoas tiveram investimento público por trás. É o que avalia a pesquisadora Ana Tereza Pires, da consultoria e dados responsável pelo levantamento. Eldorado Expresso. O pré-candidato à presidência, Sérgio Moro, do Podemos, negou nesta segunda-feira que vá concorrer ao Senado caso não consiga subir nas pesquisas de intenção de voto até fevereiro. A manifestação é uma resposta do ex-juiz e ex-ministro a uma publicação do portal UOL. De acordo com o texto, o entorno de Moro entende que ele precisa ter um mandato no ano que vem, seja ele qual for. A avaliação teria ganhado força com a investigação do Tribunal de Contas da União sobre a rescisão do contrato de Moro com a consultoria americana Álvares e Marshall. No mês passado, o ministro Bruno Dantas, do tribunal, pediu acesso a todas as informações relacionadas à interrupção do contrato, incluindo os valores envolvidos. Em nota, Sérgio Moro afirmou ser contra o foro privilegiado e disse não precisar de mandato. Você ouve Eldorado Expresso. De volta com as principais notícias desta segunda-feira. O São Paulo começa o novo ano com um assunto ainda mal resolvido de 2021 e o nome dele é Pablo. O Márcio Azevedo explica melhor essa história. O atacante Pablo se tornou um grande problema para o São Paulo resolver neste começo de ano. O jogador está sem clima para continuar no Morumbi por conta da cobrança da torcida. Apesar de ter sido o artilheiro da equipe na temporada passada, Pablo ficou marcado por perder gols em momentos importantes, como na disputa de mata-mata contra o Palmeiras pela Libertadores. Os gols perdidos pelo atacante acabaram fazendo falta para o São Paulo, que foi eliminado pelo rival, que mais para frente conquistou o título sobre o Flamengo. Então qual é a questão? São Paulo tem um jogador que não quer utilizar, mas também Pablo é um jogador muito caro, ou seja, é necessário arrumar uma equipe que tenha condições de bancá-lo e que ele também tenha interesse em defender. Tivemos, por exemplo, uma situação com o Ceará, que havia fechado com o São Paulo uma negociação por Pablo. O problema é que o atacante não quis defender o time cearense. Com isso, o negócio foi desfeito e agora o São Paulo busca uma outra alternativa para o atacante Pablo. Certo é que dificilmente ele continua no Morumbi para esta temporada, até porque Rogério Ceni prefere outras opções para o ataque, como Caleri, Rigoni e Luciano. O São Paulo ainda busca um outro centroavante, o que comprova que não há a menor possibilidade de Pablo continuar no Morumbi. De fato, o atacante, que chegou como grande reforço há 3 temporadas, se tornou um grande problema para o São Paulo resolver neste início de 2022. Eldorado Expresso. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe. A
A plataforma Globoplay lança um documentário no qual retrata ao mesmo tempo a força e a doçura de Nara Leão, que a gente está ouvindo aí. E o repórter do Caderno 2 do Estadão, Danilo Casaletti, tem os detalhes. Oi, Danilo, boa tarde. Boa tarde, Heisen. A série documental Canto Livre de Nara Leão, que estreia no próximo dia 7 de janeiro na Globoplay, vai contar a vida e a carreira de uma das mais importantes cantoras da música brasileira. Dividida em 5 episódios, a série, que tem direção de Renato Terra, pretende desfazer um pouco a imagem de musa da bossa nova. Claro que Nara foi importantíssima para o movimento, mas também abriu caminhos para o samba de morro, apresentou compositores como Chico Buarque e Sidney Miller e foi uma mulher preocupada com as questões femininas do seu tempo. A série chega a tempo de comemorar uma data importante, que são os 80 anos de Nara Leão, que seriam completados no dia 19 de janeiro. Uma curiosidade é que o neto de Nara, o José Bial, que é filho da Isabel com Pedro Bial, trabalha como assistente de direção na série. Muito legal, com essa dica de cultura sobre a vida e a obra da Nara Leão, a gente encerra o Eldorado Expresso desta segunda-feira, abrindo os trabalhos desse ano de 2022, que a gente deseja seja feliz para todos nós. Uma ótima segunda-feira, boa semana e até amanhã. Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.